Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa reflexão em Provérbios, no capítulo 23, o versículo 17. Assim está escrito: Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes sê no temor do Senhor todo o dia. Duas coisas que Salomão deixou aqui registrado para se levar a sério. A primeira delas, falando sobre o cuidado com o coração para que ele não seja tomado ou ocupado pela inveja dos pecadores. Certamente ele estava dizendo de alguém que tinha o comprometimento de servir ao Senhor. E, portanto, quando ele diz isso, não tenhas o teu coração inveja dos pecadores, estava dizendo que a pessoa, numa condição, estava olhando para uma outra totalmente diferente e deixando-se levar por esse sentimento, por essa situação de que cria-se o desejo de possuir o que é de outro, ou estar à frente do outro, não admitir que alguém progrida sem que ele seja primeiro. Isto acontece muito, principalmente em lugares quando em trabalho, em posições, em hierarquias, quando alguém é levado a uma posição, a um cargo de confiabilidade, o outro logo sente-se doído, machucado. Quem deveria ir era eu e não fulano. Sem querer revelar, isso está dando a entender que aquele coração foi dominado por uma inveja, porque tinha naquele coração o desejo de ocupar aquele lugar que foi designado para outro. E o conselho de Salomão é: não tenha, porque ele disse, não tenha o teu coração. Então, a inveja abriga-se no coração. Quando a inveja abriga-se no coração, nós vamos entender só mesmo quem é tolo, insensato, para permitir que este sentimento de inveja domine o coração. Quando a inveja está no coração da pessoa, ela perde o senso de valor, ela perde a razoabilidade, a compreensão, e tudo dela é enxergar aquele ponto para onde esse desejo excessivo, exacerbado e proibido está dirigindo aquele coração, levando aquela mente, aquele olho, aquele ouvido, para se ater àquelas coisas que estão presas. Então, quando ele diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, nós encontramos na Bíblia outros textos que vão falar também sobre este assunto. Por exemplo, no Salmo 37, o verso 1, está escrito assim. Salmo 37 e o verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Existem alguns que no seu caminho, como pecador, como ímpio, ou como aqueles que obram a iniquidade, angariam às vezes alguma coisa, e logo alguém, observando, passa também a desejar determinadas coisas, e não sabe de qual fonte vieram aquelas coisas. Se elas vieram de fontes duvidosas, inseguras,
não confiáveis, de maneira sorrateira, se no coração está criando o desejo daquilo, está se deixando levar para entrar pelo mesmo caminho, para seguir e tentar adquirir aquilo que outro adquiriu e que a pessoa não se contém e, portanto, deseja também. Por isso é que a palavra de Deus diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores. A palavra de Deus, ela sempre vai nos afirmar para nós nos contentarmos com o que temos. À medida em que nós vamos nos contentar com o que temos, nós vamos ter a satisfação naquilo que Deus nos permite ter, vamos desfrutar com alegria e vamos viver com o nosso coração protegido para que nele não entre o senso ou o sentimento da inveja para ficar preso a uma coisa que não nos cabe, que não nos pertence, que não é nossa, que é de outro, mas que nós queremos ficar com o olho grande nas coisas dos outros. Isto é perigoso. É muito perigoso, porque a pessoa deixa de valorizar o que tem para correr atrás do que não tem. É como correr atrás do vento. Nunca vai conseguir segurá-lo. Sempre o vento vai no seu caminho. Então, quando Salomão diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, isto aqui é uma coisa muito perigosa. A palavra de Deus, ela diz, em Provérbios, no capítulo 14, o versículo 30, diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A pessoa que se deixa dominar pela inveja é uma pessoa doente, doente por dentro. Ela vai se corroendo, ela vai se desfazendo, vai apodrecendo, sem que se perceba. Chega um momento que a pessoa não sabe por que está naquela condição e, se for averiguar, simplesmente por ter permitido que a inveja entrasse no coração e, como ela passou a dominar, ela passou a atuar sobre os ossos, e os ossos é que dão sustentação ao corpo. Se eles se apodrecem, o corpo não para em pé. Então, a inveja é a podridão dos ossos. Então ele diz, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Nós observamos aqui, o Salmo 37, o verso 1 diz, não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram iniquidade. Às vezes vê as pessoas com tanta coisa, com tanta facilidade, mas não sabe como chegou aquilo às mãos. E a pessoa que passa a desejar aquilo, alimenta no coração a inveja, e ela pode levá-lo numa situação, cegar o entendimento e levar a entrar por aquele caminho para conseguir a mesma coisa. Aí está o perigo. No Provérbios capítulo 3, e o versículo 31, está escrito assim: não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Não ter inveja e não escolher o caminho deles. Sempre colocando como ponto principal a inveja. Porque, havendo inveja, vai desejar agir como homem violento, vai procurar andar pelos caminhos que ele anda, e isso vai trazer dificuldades, prejuízos e consequências, algumas até irreparáveis, que não tem como voltar atrás depois. Provérbios 24 e 1 está escrito: não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Ora, se não é para ter desejo de estar com eles, nem desejo de ter o que eles têm. Por quê? Porque aqui está dizendo que são homens malignos. Então, como é que se consegue? Com malignidade.
Se eu estou servindo a Deus, permito entrar no meu coração esta inveja, eu estou me rebaixando, desprezando a Deus, me igualando com estas pessoas para viver como elas estão vivendo e adquirir o que elas adquiriram. Muito sério, muito perigoso. Veja o que aconteceu com Asaf. Asaf era o cantor lá dos Salmos, no Salmo 73, está escrito assim, versos 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Deus abençoe a irmã Fabiana. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, que tinha o compromisso de adorar a Deus com os louvores, deixou-se levar por esse estado de coisas, vendo a soberba, a violência, a ganância, toda a situação que dominava aquelas vidas, a corrupção, e ele passou a desejar tudo aquilo, sem saber que aquilo estava corrompendo o coração dele. Deus abençoe Sidney Silva, que estava corrompendo o coração dele. E ele diz o seguinte: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Olha, quase que escorreguei. Quer dizer, faltou pouco para ele ter uma queda que talvez não conseguisse depois se levantar. Ele diz, faltou pouco, quase. E aqui diz, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Só quando ele voltou a entrar no santuário, que lhe era próprio, era comum, era natural, a vida dele era dentro do santuário, mas quando ele saiu fora para observar estas coisas e deixou-se levar por elas, se ele não tivesse voltado para entrar no santuário, nós não teríamos visto a restauração de Asaf. Mas quando ele entrou no santuário, o entendimento dele voltou. Deus deu discernimento a ele. Ele disse, então entendi eu o fim deles. E aí nos últimos versos ele diz o seguinte, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, os que se alongam de ti perecerão. O que foi que ele fez? Ele se alongou do Senhor. Ele distanciou do Senhor. Então ele diz, os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Ele está dizendo dele mesmo. Quase, ele disse quase. Por conta do quê? Da inveja. Veja para onde a inveja leva as pessoas. Para uma vida de derrota, de tristeza. E então ele diz, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Ele aqui recebeu de Deus graça para ser restaurado, e então ele disse, para mim, agora, bom é aproximar de Deus. Mas lá ele disse, pouco faltou para que os meus pés se escorregassem. E agora eu pus a minha confiança no Senhor e prometo anunciar
todas as suas obras. Ele ainda teve a oportunidade de livrar-se das teias da inveja, que estavam prendendo-lhe o coração, sufocando, ensurdecendo os ouvidos e cegando os seus olhos. E a pessoa no estado de inveja não ouve, não vê e não percebe. Então, é esse o estado de coisa. Deseja possuir o que é de outro e tem um sentimento de inferioridade. E diz mais, subestimar o que os outros têm. Quando é dos outros, não vale nada. Quando é meu, pode ser até inferior ao que os outros têm, mas por ser meu, é muito melhor, é mais valoroso. Então, tudo isso vai denotar que ali dentro daquele coração há uma isca de inveja. E quando Salomão deixou escrito, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. E o que é que precisa se colocar no coração para que a inveja não encontre lugar de entrar? Então ele diz, antes se no temor do Senhor todo o dia. Então é preciso ser no temor do Senhor todo dia. Porque a palavra de Deus diz que pela verdade e pelo temor os homens se desviam do mal. Isso está aqui em Provérbios, no capítulo 16. Está escrito assim. Deixa-me encontrar. Capítulo 16, versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Então aqui ele está dizendo, se no temor do Senhor todo dia. Então, quando nós nos aplicamos a viver no temor do Senhor, os nossos pés, o nosso coração, a nossa mente vai se desviar do caminho mau, vai se desviar dos atrativos que a inveja pode querer alimentar no nosso coração. E então, porque vivemos no temor do Senhor, o temor é uma salvaguarda. Pelo temor, nós somos libertos de termos uma queda grave, de que os nossos pés se escorreguem e que sejamos levados ao abismo. Então, é um conselho bom de Salomão. Ele, mais do que ninguém, aprendeu isto pela própria experiência de vida dele. Então deixou registrado. E isso traz para nós lições que são necessárias para o nosso dia. Quem nunca na vida deixou-se levar por um desejo no coração de possuir algo que não lhe era próprio, mas que era de outrem e que a pessoa desejou ter? E às vezes a pessoa não deseja ter uma coisa igual ao que o outro tem, mas ele deseja ter o que o outro tem. Porque existe aqueles que têm inveja e dizem, eu vou conseguir um igual. Mas já tem não, eu não vou conseguir um igual, eu vou conseguir aquele que está com ele. Aí é mais perigoso ainda, porque isso leva para um caminho de violência. De violência. Então, o conselho da palavra de Deus é, Deus abençoe a irmã Débora Fernandes, Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então, aqui está, não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Para cada um de nós, Deus deu a nossa porção. Deus sabe, conhece a nossa estrutura, Deus sabe o plano, o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, nós não precisamos ficar olhando o que o outro tem, desejando e alimentando o nosso coração, o sentimento de inveja por possuir o que o outro tem ou conseguir algo igual o que o outro tenha. Então, a inveja
eu li aqui, é a podridão dos ossos. Quem se deixa alimentar pela inveja está apodrecido por dentro. Mas o coração saudável, ele diz que é vida. Nós encontramos em Provérbios do 14:30 que eu li. O coração com saúde é a vida da carne. Então, um coração com saúde é um coração livre da inveja. Livre totalmente. Então, aqui está. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor. Então, quando vivemos no temor a Deus, o temor é como uma proteção sobre a nossa vida e vai nos livrar de enveredar por estes caminhos. Então, aqui nós temos o exemplo de Asaf, que quase escorregou. Nós temos aqui o conselho de Salomão. Lá nos Salmos, nós lemos lá alguns versos falando sobre o perigo da inveja. Então, nós observamos que isto é muito perigoso. E podemos observar aqui também, deixa-me ver, na Epístola de Paulo aos Gálatas, inveja, ela está listada como sendo uma das obras da carne. Portanto, contra a vontade de Deus. Porque está aqui, ó. As obras da carne são manifestas quais são? Ó? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Então, inveja é uma obra da carne. Como obra da carne, a inveja é alimentada por Satanás. É ele que faz com que a inveja passe a viver dentro do coração humano. Por quê? As obras da carne são alimentadas por ela. Ela não é um fruto do Espírito. Quando é dos frutos, é o Espírito que alimenta. Quando é da carne, da natureza carnal, adâmica, pecadora, corrompida, quem está por trás de tudo isto é Satanás. Então, é ele que desperta no coração das pessoas o sentimento de inveja. Isto vai provocar indiferença, inferioridade, desprezo. Alguém vai se sentir diminuído porque fulano tem, eu não tenho. Por que fulano pode e eu não posso? Ao passo que nós deveríamos dizer o que é que Deus tem para mim. Eu me dou por satisfeito com aquilo que Deus reservou para mim. Porque Ele sabe o que preciso e Ele sabe a minha condição e a minha estrutura. Então, se a gente passar a desejar aquilo que não nos é designado pelo Senhor, nós estamos enveredando por um caminho perigoso. Vamos trazer coisas para a nossa vida que vão servir de amarras. E nós vamos ficar imobilizados e não vamos ter condição de ter a plena liberdade para servir a Deus e glorificá-lo, porque estamos presos e amarrados a alguma coisa. A inveja tem o poder de amarrar o coração das pessoas. E elas não têm olhos, ouvidos e coração para outra coisa, a não ser para aquele desejo que a inveja está criando dentro do coração. É muito sério isto. E o ser humano é tendencioso a se deixar dominar por esse estado de coisas. Então, nós precisamos nos policiar, precisamos entender o que é que Deus quer de nós, como Ele espera que sejamos diante dEle, e que, se tivermos qualquer que seja a necessidade, que seja real e necessária, o próprio Deus supre a nossa necessidade. Então, não é preciso a gente buscar algo que, quando estamos fazendo isso, nós estamos, por um lado, procurando adquirir algo que criou-se o desejo no nosso coração,
E por outro lado, à medida que estamos indo na direção de conquistar, nós estamos nos afastando de Deus. Foi o que eu falei aqui sobre o Asaf. Os meus pés quase que se escorregaram. Por quê? Porque aqueles que se alongam de Deus, que se distanciam de Deus, estão procurando um lugar escorregadio. Mas aqueles que se voltam para Deus estão se livrando de entrar por aquele caminho perigoso. Então isso deve ficar como uma reflexão, uma orientação, uma advertência para cada um de nós. Para não se deixar levar por esse estado de coisas, nós temos que buscar viver no temor do Senhor. Enquanto o temor do Senhor estiver ocupando lugar no nosso coração, a inveja não tem porta aberta para entrar. O temor ao Senhor impede que a inveja entre. Agora, se nós não vivemos no temor do Senhor, a porta se abre, a inveja entra e a ruína está feita. Então, que o Senhor nos ajude, que possamos observar bem o que é que está dentro do nosso coração, qual é o desejo que nos domina. Será que perdemos a paz, perdemos o sono, perdemos a tranquilidade, correndo atrás de coisas que não são próprias para nós? Se algo pelo qual eu estou lutando por conseguir rouba a paz e a tranquilidade que eu tenho diante de Deus, esse já é um forte indício de que aquilo não é bom, não glorifica a Deus e não vai fazer bem para mim. Porque já está, antes de eu adquirir, já está me afastando de Deus. Então eu tenho que ser decisivo. O meu negócio é com Deus, é servi-lo, ser fiel, sim. Então eu não vou atrás daquilo que vai tirar a minha paz e a minha comunhão com Deus, que eu vou ficar perturbado. Não, eu preciso manter a paz. Já vivemos num mundo tribuloso, cheio de problemas e dificuldades. E agora vamos com os nossos próprios pés e mãos buscar aquilo que vai aumentar o tormento para a nossa vida? Não. Vamos manter a paz e a comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que formos fazer que vai tirar a nossa paz e a tranquilidade diante de Deus, não é para nós. Precisamos aprender isso. Quando é para nós, tudo aquilo que formos fazer vai nos trazer mais regozijo, alegria e nos aproximar mais de Deus. São coisas que vão vir para nós e nos levar para mais perto de Deus. Quando são coisas que vêm para nos afastar de Deus, então está provado que isto não é da parte de Deus e não será benéfico para a nossa vida. E, em sã consciência, nenhum de nós gostaríamos de adquirir alguma coisa que viesse causar em nós sofrimento e separação de Deus. Separado, nós já estávamos anteriormente. Agora estamos ligados a Ele. Temos desfrutado a sua presença, a sua comunhão, a sua bênção, o livramento, o suprimento, a provisão. E por que correr atrás de algo que simplesmente criou-se o desejo, porque eu vi em fulano, em ciclano, em bertano, e eu quero também. Se não é para mim, não adianta. Eu vou me perturbar e vou passar dificuldade. Mas observe, não tenha o teu coração. Não se pode deixar entrar no coração, porque depois que entra no coração é difícil para sair. Inveja dos pecadores. Antes, se no temor do Senhor todo dia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor guarda os nossos pés da queda. O temor do Senhor nos livra de enlaçar a nossa alma num caminho de tormenta e tristeza. Então, sigamos o que diz a palavra de Deus e assim seremos bem-sucedidos. Que isto tenha aclarado a nossa mente e o coração para saber discernir quando é e quando não é proveitoso para a nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.